No capítulo 8 do livro de Mateus, são descritos vários milagres realizados por Jesus. E para entendermos melhor o contexto desses eventos, é importante imaginar como era o mundo naquela época, cerca de 2000 anos atrás, durante o tempo do Império Romano. Naquele tempo, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. A região era politicamente instável e vivia sob a opressão de pesados impostos e leis severas impostas pelos romanos. As pessoas comuns viviam uma vida simples e enfrentavam muitas dificuldades. A medicina era rudimentar e doenças como lepra, febres e paralisias eram comuns e muitas vezes vistas como castigos divinos. A sociedade judaica, extremamente religiosa, estava à espera do Messias, aquele que, segundo as profecias, viria para libertar Israel. No entanto, a expectativa era de um líder militar poderoso que os livraria da opressão romana, e não um simples carpinteiro que pregava sobre amor e perdão. Jesus desceu do monte após ensinar as multidões no Sermão da Montanha. Quando chegou à região, um homem com lepra se aproximou dele. A lepra era uma das doenças mais temidas naquela época. Os leprosos eram marginalizados, obrigados a viver isolados e eram considerados impuros pela lei judaica. Qualquer pessoa que tocasse um leproso seria considerada impura. O homem com o rosto marcado pelo sofrimento aproximou-se de Jesus com reverência, ajoelhando-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essa declaração era carregada de fé e esperança, pois ele acreditava que Jesus tinha o poder de curá-lo. Jesus, com compaixão, estendeu a mão e tocou o homem, algo inimaginável na época. Ele disse: Quero ser purificado. Imediatamente, a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Jesus então pediu que ele mostrasse ao sacerdote e oferecesse o sacrifício que a lei de Moisés ordenava como testemunho de sua cura. Logo em seguida, ao entrar em Cafarnaum, Jesus foi abordado por um centurião, um oficial do exército romano que lhe pediu ajuda. Esse homem, que comandava cerca de 100 soldados, tinha um servo muito doente, paralisado e sofrendo terrivelmente. Apesar de ser um gentio e parte do poder opressor, ele se dirigiu a Jesus com grande humildade e fé. O centurião disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e sofrendo muito. Jesus prontamente se ofereceu para ir até a casa dele, mas o centurião respondeu com uma demonstração impressionante de fé: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, comparando-a com sua própria autoridade sobre seus soldados. Jesus ficou admirado com a fé do centurião e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. Naquela mesma hora, o servo foi curado, mostrando que a fé em Jesus não conhecia barreiras de nacionalidade ou status social. Depois, foi Jesus até a casa de Pedro, onde encontrou a sogra dele acamada e com febre. Naquela época, uma febre alta podia ser um sinal de uma infecção grave e até mortal, pois não havia medicamentos eficazes. Jesus tocou a mão dela, e a febre imediatamente a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los, mostrando uma recuperação instantânea e completa. Entrando Jesus em um barco em uma travessia pelo mar da Galileia, uma violenta tempestade ameaça o barco dos discípulos. Com medo, eles clamam por Jesus que dormia. Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar, e instantaneamente a tempestade se acalma. Os discípulos maravilhados perguntam-se: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais tarde, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e chegaram à região dos Gadarenos. Ali, 2 homens possuídos por demônios vieram ao encontro de Jesus. Eles viviam entre os túmulos, eram violentos e perigosos, e ninguém conseguia passar por aquele caminho. Os demônios, ao verem Jesus, clamaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus e pediram para serem enviados a uma manada de porcos que estava próxima. Jesus consentiu, e os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, que imediatamente se precipitaram de um despenhadeiro para dentro do mar e morreram afogados. Os homens foram libertos, mas os moradores da cidade, assustados com o ocorrido, pediram para que Jesus se retirasse daquela região. Esses milagres de Jesus, realizados em um período de opressão e desespero, trouxeram esperança e renovação espiritual às pessoas. Eles mostraram que Jesus tinha poder sobre doenças, forças da natureza e até mesmo sobre o mundo espiritual. Mais do que isso, ele demonstrou que o reino de Deus não se restringia a limites humanos ou preconceitos, mas estava aberto a todos os que tivessem fé. O mundo naquela época era difícil, com a maioria das pessoas vivendo sob constantes ameaças e em condições precárias. Mas os milagres de Jesus serviram como um sinal de que havia algo maior e mais poderoso do que o sofrimento humano. Algo que transcende as limitações deste mundo. O amor e a compaixão de Deus. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe.